Versículo 11, na minha versão, o texto diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Pai, eu te louvo nessa noite, te agradeço no nome de Jesus por essa palavra e te peço que a tua bênção esteja sobre nós e que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, edificando as nossas vidas no nome de Jesus. Em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Você pode sentar. Só para que a gente possa estar trazendo uma meditação ao alcance de todos, é importante a gente ter um contexto em que essa carta foi escrita e essas palavras foram ditas. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja em Corinto, e a primeira carta foi escrita aproximadamente 4 anos depois da sua fundação. Foi a primeira cidade que foi alcançada com uma igreja cristã fora do contexto de Israel, fora da tradição judaica, ou seja, os gregos, lugar onde está até hoje a cidade de Corinto, era uma comunidade ou uma nação paganizada, uma nação que tinha os seus hábitos, culturas, costumes completamente desvinculados dos princípios de um Deus único, de um Deus verdadeiro que era dono e criador de todas as coisas. Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo funda a igreja e ele viaja para fundar outras igrejas e dar assistência em outras localidades, e o tempo passa, e obreiros são enviados para lá, e a igreja começa a tomar um corpo. É importante a gente entender essa história que o apóstolo Paulo tem com Corinto, porque ele gerou aquela igreja, e gerar uma igreja dentro do contexto do primeiro século é bem diferente, ou era bem diferente, de gerar uma igreja no contexto do século 21. Hoje, qualquer pessoa, até um aventureiro, pode eventualmente fundar uma igreja, lançando determinados alicerces e começando o que diríamos um trabalho. E obviamente esse iniciar de um trabalho não é necessariamente questionável. Entretanto, é importante que a gente entenda que no contexto paulino as coisas eram diferentes. Fundar uma igreja dentro do contexto da época, dentro do contexto da Grécia, dentro de um contexto de uma cidade portuária como era Corinto, era algo extremamente difícil. Isso gerava um sentimento de alguém que havia de fato gerado, parido uma determinada igreja, e foi esse inclusive o termo que Paulo usou à igreja, ou para com a igreja dos Gálatas posteriormente. Havia uma união, uma ligação muito grande entre Paulo e as igrejas fundadas, e ele as amava muito. Todavia, o fato de amar muito uma determinada igreja, um determinado trabalho fundado por ele, não significava que ele, o apóstolo, não traria todas as repreensões necessárias, todos os despertamentos, todo tipo de ensinamento cabível para que as igrejas pudessem andar, caminhar dentro de uma preservação dos princípios da palavra. Pelo contrário, quanto mais nós amamos, mais somos impulsionados a disciplinar, mais somos impulsionados a instruir, ainda que em dados momentos essas instruções sejam um pouco mais acentuadas, um pouco mais fortes, agudas. E foi justamente isso que aconteceu com a igreja de Corinto. Quando nós abrimos essa carta já no seu início e começamos a vasculhar desde os primeiros capítulos, nós começamos a perceber que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas.
E eu não sei se isso serve, de certo modo, de consolo para nós, provavelmente sim, porque na maioria das vezes nós gostamos, mesmo que veladamente, de problemas em outros arraiais, porque isso faz com que a gente se sinta um pouco mais confortável. Caramba, eu não sou o único problemático, a minha congregação não é a única que tem algum tipo de litígio, nós não somos a congregação ou a igreja que está fazendo um solo nessa questão de termos determinados atritos a serem resolvidos e administrados no seio da congregação. De qualquer forma, Paulo deixa claro, já no início da sua ministração nessa carta a essa igreja, que essa igreja era uma igreja onde havia dissensões, que essa era uma igreja onde havia falta de limites, essa era uma igreja onde havia famílias instáveis, essa era uma igreja onde havia idolatria, essa era uma igreja teologicamente fraca, essa era uma igreja cheia de meninice. Tudo isso está externado de uma forma literal nos capítulos anteriores a esse. E Paulo, o apóstolo, de uma forma bastante veemente e acentuada, fala abertamente de todos os tipos de problemas a serem administrados no seio daquela congregação. Agora, depois dele escrever um dos episódios ou um dos textos mais eloquentes acerca do amor, na verdade, só o fato de falarmos, vamos ler o texto bíblico de Coríntios capítulo 13, a grande maioria das pessoas já se remetem automaticamente ao texto do amor, porque esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. É um texto lido em muitos casamentos, é um texto pregado em muitos seminários, foi um texto cantado pelo Legião Urbana, pelo Renato Russo, enfim, é um texto que até muitos ímpios não apenas o conhecem, mas o admiram. E Paulo então, falando acerca do amor, ele abre como que uma pausa, mostrando essa questão que nós acabamos de ler. Ele faz uma inserção dentro desse contexto acerca de uma igreja que é menina, uma igreja que ele não poupou também elogios, embora uma igreja com dissensões, com falta de limites, com falta de amor, uma igreja idólatra, uma igreja teologicamente fraca, ainda assim ele acentua que na igreja de Corinto nenhum dom falta. E isso é surpreendente, porque nós percebemos então que problema não significa necessariamente falta de dom. Isso significa que uma igreja cheia de dons e talentos não tem necessariamente ligação com o problema ou a ausência deles. São coisas distintas e que podem e muitas vezes caminham junto. E o apóstolo Paulo agora, ele abre esse parêntese dizendo, quando eu era menino, ou seja, Paulo já havia sido menino, e é óbvio que ele não está falando acerca de meninice de idade tenra, ele não está falando de uma época em que ele era uma criança, um bebê, ele está falando acerca de questões espirituais, a carta é espiritual, e ele está abordando todas as questões no escopo desta palavra em ministração. Quando eu era menino, ou seja, eu fui menino, e quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. É isso que ele diz, quando eu era menino, eu falava, eu sentia e eu pensava como menino, até que eu decidi abrir mão das coisas próprias de menino. E com essa palavra é interessante porque ele mostra inicialmente que há um tempo para ser menino. E espiritualmente falando, é bem importante que a gente acentue isso. Há um tempo, o próprio Paulo foi menino um dia, então não há nada de errado em uma pessoa que chega no evangelho agora, que está começando a conhecer os rudimentos da fé, que está começando a ser iniciada no conhecimento da palavra, se veja como uma menina, como um menino. Não há nada de errado nisso, pelo contrário, isso é absolutamente lógico e natural. O próprio Paulo foi menino um dia, e é natural que sejamos meninos.
Então, há um tempo de ser menino, e se você tem chegado no Evangelho agora, uma das piores coisas que você pode fazer, uma das piores decisões, uma das mais equivocadas atitudes que você pode ter, é querer amadurecer imediatamente, é não obedecer o processo de amadurecimento natural, e portanto, eu quero pontuar de uma forma clara e veemente, que não é sobre isso que eu estou discursando. Todos nós temos ou tivemos um tempo de ser meninos. Novos convertidos são meninos e tem que ser mesmo. E o próprio Paulo, mesmo se tornando grande apóstolo, um dia o foi. Mas ele pontua também que meninos são impulsivos. Isso parece claro, mesmo que de uma forma inserida no texto, não é literal, mas nós podemos extrair do texto que Paulo está mostrando que meninos são impulsivos, porque meninos, eles falam antes de pensar. Ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, e só depois que eu pensava como menino. Então ele mostra que a impulsividade é coisa própria de menino, de gente que age antes de pensar, de gente que fala antes de pensar. E é muito natural nós vermos isso, não apenas na instituição chamada igreja, mas em todas as instituições, pessoas que são tão impulsivas que acabam falando antes de pensar. E Salomão disse que uma das coisas que não volta atrás é a palavra dita. E você provavelmente já teve essa sensação, esse desejo de puxar uma palavra de volta, mas ela já foi, não tem mais como. Não pensou, foi menino, pelo menos pontualmente nessa questão, nessa situação, não há mais como puxar, voltar atrás. Ele mostra não apenas que os meninos são impulsivos, mas mostra que são também hipersensíveis, porque meninos sentem também antes de pensar. Eu sentia como menino para depois pensar. Tem crises de emoção, agem por impulso e ficam amuadas, ficam perturbadas, emocionalmente abaladas, porque não consideram todas as questões antes de sentir, antes de internalizarem aquilo que aconteceu. E dentro desse contexto, nós podemos afirmar, ou nós poderíamos dizer que nós agora transportando lá do primeiro século para o 21º século, e começando então a analisar o dito de Paulo, a ministração de Paulo, com a realidade da igreja moderna, eu posso tirar algumas conclusões e aplicações para as nossas vidas, para o nosso crescimento e ensinamento. A primeira questão que eu gostaria de considerar é que nós vivemos em uma sociedade que tem dificuldade em amadurecer. Nós vivemos em uma sociedade de meninos. E é claro que eu, quando digo vivemos numa sociedade de meninos, eu estou considerando a regra geral. Eu não estou dizendo que necessariamente cada um aqui pontualmente seja menino, mas eu estou dizendo que de uma forma genérica, abrangente, nós vivemos em uma sociedade que se nega a amadurecer. E é claro que há razões para isso. E analisando então as ações, as reações, o contexto, a atitude, os hábitos da sociedade em que nós vivemos, nós começamos a perceber claramente os motivos pelos quais nós vivemos em uma sociedade com dificuldade de amadurecimento. Nós temos criado os nossos filhos com superproteção, e pessoas superprotegidas, hiperprotegidas, dificilmente amadurecem. São os problemas, as crises, as dificuldades que trazem ao amadurecimento. E nós, principalmente as pessoas de 40, 50, 60 anos para lá, tivemos, regra geral, uma vida muito dura, uma vida de muita exposição, uma vida de muita restrição, uma vida de muitos problemas, uma vida de desafeto, de desamor. São raríssimos os casos de pessoas aqui com mais de 50 anos de idade que tiveram um pai presente, que abraçava, que amava, que se fazia presente, que mostrava o seu afeto. Mães presentes também nesse nível.
São raríssimos os casos. E então esses pais que somos nós, esse vovô e vovó que somos alguns de nós, começamos a dizer que os nossos filhos seriam diferentes, que eles teriam a proteção, eles teriam o carinho, eles teriam o amor, eles teriam o afeto. Então nós exageramos pelo outro lado e começamos a super proteger, não deixando que eles amadurecessem. Temos criado então os nossos filhos com essa super proteção. Nenhum pai quer que filho sofra. E eu já pensei muito isso. O que eu passei, eu não quero que meus filhos passem. É natural. Mas falhamos nos exageros. Nós não treinamos os nossos filhos para as dificuldades da vida. Assumimos responsabilidades que deveriam ser deles. E não os deixamos crescer. Não deixamos assumir as suas responsabilidades. Não deixamos que eles fossem eles mesmos. Projetamos muitas vezes os nossos sonhos, crises, aspirações, frustrações na vida deles. E quando não tiramos todas as responsabilidades, as assumindo, colocamos responsabilidades demasiadas sobre eles, das expectativas que nós tivemos e que foram frustradas um dia. E então o resultado são crianças mimadas que jamais amadurecerão. Crianças que foram protegidas para não terem crise, para não terem perdas, para não ouvirem não. O que faz posteriormente, que essas crianças, agora adolescentes, jovens, quando começam a ser confrontadas pelas negativas e limitações da vida, comecem a ter problemas muito graves. Os índices de pensamentos suicidas e até alguns suicídios levados a cabo são altíssimos nos nossos dias, coisas que não víamos há 2, 3 gerações atrás. Por quê? Porque hoje não se pode contrariar, hoje não se pode disciplinar, dizer não ou estabelecer limites. E às vezes até por lei, né? A palmada já é algo criminalizado na cabeça, pelo menos de alguns. Nós damos tudo o que podemos para os nossos filhos e até o que não podemos. Nós damos um aparelho celular que não podemos, damos um notebook que não podemos, damos assinaturas de uma série de coisas que não podemos. E como resultado disso, nós temos que trabalhar mais para arcar com as finanças dessa sobrecarga que está sobre os ombros de boa parte das pessoas dessa geração. E quando nós temos que trabalhar mais para dar mais, para que não haja essa falta, essa negação, nós os privamos de uma das coisas mais importantes que eles têm ou deveriam de ter, a nossa presença. Porque estamos cada vez mais ausentes, porque o trabalho nos suga, porque o trabalho exige de nós que a gente vá, que a gente dê mais e mais de nós, para que os nossos filhos se esforcem e sofram cada vez menos. Damos tudo, porque acabam sendo necessidades desse tempo. E como resultado disso, os filhos se tornam os líderes e nós os liderados. É muito comum vermos filhos mandando em pais. Você provavelmente já presenciou, talvez já tenham até vivenciado como o ator desse cenário montado em shoppings, em praças, no meio da rua, de crianças de 2, 3 anos de idade apontando para um sorvete, apontando para uma bomboniera ou para uma vitrine, dizendo, eu quero. E o papai e a mamãe, não, meu filho, papai não tem dinheiro, mas eu quero, e pula no chão, e se bate, esperneia. E o pai vai lá e dá, fortalecendo na cabeça da criança que quem manda é ela. E são esses filhos que nós estamos criando, esses filhos que nós estamos tentando de alguma forma estranha amadurecer dentro de um critério, de uma estratégia completamente equivocada. E o resultado não poderia ser diferente. Gente que não cresce, crianças com 18 anos de idade, crianças com 30 anos, crianças com 40 anos, gente com 40 anos que não consegue tomar decisões elementares na vida, porque nunca tiveram responsabilidades.
porque nunca tiveram privações, porque nunca tiveram as disciplinas que necessitavam ter no tempo apropriado, mas elas cresceram, pelo menos na idade, elas cresceram porque agora tem corpo de homem, mas elas não amadureceram, continuam como meninas, como meninos. E vivemos então dentro de uma geração insegura, mimada e doente. Doente. Vamos nos reportar a tempos atrás. Você que tem mais de 50 anos, quantos aqui tem mais de 50 anos e tiveram um coleguinha anoréxico? Temos centenas de pessoas aqui, ninguém com mais de 50 anos, que viu um colega parar de comer e não comer mais porque estava deprimido. Quantos aqui viram um colega de infância com depressão, deprimido, com anorexia, não viu? Queridos, nós quando éramos garotos, 50 anos para lá, nós comíamos de tudo. De tudo. Eu estava em Guarapari há uns anos atrás, junto com o Gabriel, aí tinha, ali naquela praia da amendoeira, tem uns pés de amêndoas, e aquilo cai no chão. Eu mostrei para o Gabriel, sabia que isso aqui se come? E quebrei o coquinho. A gente, quando era criança, comia o coquinho daquelas amêndoas, correspondia ao nozes e avelãs. A gente comia até caroço de manga seco, quebrava para tirar coquinho. Hoje o garoto diz assim: danoninho de coco eu não gosto, só de frutas vermelhas, e tem que ser da Danone, cheio de frescura, porque não sabe o que é privação, porque tem o que escolher, porque não sabe o que é dificuldade. E eu não estou dizendo que criança não possa escolher determinadas coisas, isso eu gosto, isso eu não gosto, não, tem coisas que eu não como até hoje, mas eu estou falando dessas situações levadas a extremo. Imagina, eu sentado à mesa com 10, 12 anos de idade, e o que tem hoje para comer? Feijão, arroz, o ovo está bem passado, eu gosto de gema dura, mas minha mãe nem me perguntava o que era isso, fazia e jogava no prato, ou come ou não come, eu vou ficar com fome. E eu comia angu, bife de fígado. Tem criança que não sabe nem o que é isso, bife de fígado. Não como isso. Aí tem criança com anorexia, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Por quê? Por causa de problemas que nós estamos implantando, que a nossa geração está, de certa forma, plantando nas crianças. Criança com depressão, imagina você com mais de 50 anos, que lá quando tinha 10, 15 anos, batendo na porta do Joãozinho: ô Joãozinho, vamos soltar pipa. Aí a mãe dele chega e fala assim: ele está trancado no quarto, está deprimido, vamos jogar bola. E hoje ele está para baixo, não pode nem acender a luz do quarto. A nossa geração, nós estamos criando uma geração enfermada, uma geração que está internalizando coisas que não deveria. Eu nunca tinha ouvido falar de crise de pânico, não sabia o que era isso quando eu era garoto. Tentativa de suicídio. Eu não me lembro de amigos meus falando com os pais também da forma que fala hoje, com a liberdade, com a arrogância, com um tom de voz, porque não há limites. Os nossos filhos, dentro das igrejas, não tem limites, e nós os proibimos de amadurecer, não é assim? Aí eu pensava, até algum tempo atrás, eu pensava assim, todo rapaz deveria servir as Forças Armadas, para aprender a ser homem. Quantos já pensaram assim? Levanta a mão. Eu pensava, tinha que servir, ser militar para aprender a se enquadrar, até que eu fui convidado para um aniversário de 35 anos da minha turma de Marinha, lá no Espírito Santo. Aí fomos visitar lá a escola, eu e algumas pessoas da nossa turma. Quando entramos no refeitório, no rancho, eu vi um marujo descascando alho de luva.
Aí eu e mais 2 ou 3 amigos nos aproximamos deles, uma turma, uns 4 ou 5, descascando alho de luvinha. Nós perguntamos, que isso? Aí eles olharam para a gente e disseram, alho. Mas claro que é alho, mas isso na mão de vocês, luva. Aí o outro já rasgou, né? Não vou falar o que ele falou não, mas em outras palavras ele disse, mas que frescura é essa, cara? Frescura não, higiene. No meu tempo, se o camarada que tivesse de rancho, colocasse o dedo no nariz e fosse lavar a mão, já era frescura. No militarismo era assim, hoje o cara bota luvinha para descascar alho, para não dar cheirinho na mão. Aí eu falei, parei, desisti, porque se nem até nas forças armadas as coisas estão nesse nível, nós realmente fomos sufocados, alcançados por tudo o que demanda uma criação que não fornece anticorpos para as dificuldades e lutas, para as demandas negativas da vida. E nós somos responsáveis para, talvez, começar a corrigir isso dentro das nossas casas. Uma geração imatura, uma geração de menino, ela gera uma igreja imatura, uma igreja de menino, porque, na verdade, nós somos nada mais do que nada menos a geração atual que se converteu ao cristianismo, ao evangelho. E, surpreendentemente, a grande maioria de nós, infelizmente para isso há pouquíssimas exceções, a maioria de nós age e reage não pela transformação que deveria ter acontecido do evangelho em nós, mas nós agimos ainda muitas vezes pelas feridas que temos lá de trás. É a nossa criação, a nossa realidade que dita os nossos costumes e não o cristianismo e a conversão do evangelho. Mesmo João o Batista tendo dito, vocês soldados, se contentem com os vossos soldos, quem roubava que não roube mais, quem agia de forma errada que não haja mais, mesmo ele mostrando que no evangelho nós precisamos desistir das coisas antigas, nós não conseguimos a aplicabilidade dessas questões na vida de hoje, no dia a dia, e então nós temos agora vivido uma igreja também enferma. A meninice da igreja nada mais é do que o reflexo da sociedade. E se o apóstolo Paulo, no primeiro século, escreveu aos coríntios dizendo, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, e eu pensava como menino, mas hoje eu desisti das coisas próprias de menino. E observem que ele não estava dizendo necessariamente que a igreja de Corinto era menina. Não, ele não está fazendo uma associação direta, ele está lançando, dizendo que isso é natural, mas que nós precisamos desistir das coisas próprias de menino. Ele estava mostrando que eles precisavam fazer uma reflexão honesta acerca de suas próprias vidas, de seus próprios comportamentos, para poderem mudar de forma radical determinados comportamentos que vinham apresentando. E se isso era necessário lá, quanto mais nos dias de hoje. Porque tudo que não se pode dizer da geração do primeiro século é que era uma geração mimada. Se você tem dúvida disso, assista alguns filmes épicos da época do Império Romano, assista alguns, ou leia alguns livros que retrata esse tipo de tempo, e você vai ver que essa não é uma acusação que pode se fazer sobre o primeiro e segundo século. A igreja não tem trabalhado para amadurecimento dos seus crentes, porque nós, como não temos sido adultos, ou proporcionado isso nas pessoas, acabamos, de certa forma, refletindo isso na igreja. Eu observei, há muito tempo atrás, que muitos problemas que eu vinha administrando na igreja, de comportamentos de determinados crentes, eram muito parecidos com comportamentos que eu administrava com os meus filhos. E um dia, eu conversando com o Lênin, nós falamos sobre isso. Talvez nós tenhamos determinados problemas relacionados a isso, porque algumas ações e reações deles são muito semelhantes a reações e ações de pessoas da igreja, e talvez os errados sejamos nós. Nós não temos sido preparados para trabalhar esse amadurecimento dos crentes.
Por sermos uma geração mimada, que não sabe ouvir não, trazemos essa visão para dentro da igreja. A geração mimada gera uma igreja mimada, gera até pastores mimados. Tem uma frase, uma fala, uma afirmação muito recorrente nos nossos dias, entre crentes e entre pastores. Ela diz assim, ó, Deus vai me honrar. E isso é um reflexo da geração mimada, porque na verdade somos nós que deveríamos honrar Deus, mas hoje nós queremos que Deus nos honre. Isso é um reflexo do mimo que nós temos, de acharmos que nós é que somos os senhores, e que Deus que tem determinadas obrigações para conosco. Essa semana eu fui abordado por um líder evangélico de uma outra cidade, que ele está fazendo um levantamento acerca da história, ou histórico de determinados pastores. Ele está lançando um livro que vai contar rapidamente história de pastores. A abordagem inicial dele é a seguinte: qual foi a profissão do seu bisavô? Eu falei, eu sei lá, eu nem conheci meu bisavô, vou saber a profissão dele. Pois é, ele caiu no esquecimento, mas você não pode cair no esquecimento. E ele mostrou a formatação ou a ideia do livro que está sendo lançado, ou será lançado e vai ser distribuído em todas as bibliotecas do Rio de Janeiro, uma folha para cada pastor. Pastor fulano de tal, foto, data de nascimento, o que fez, o que deixou de fazer, para isso ser perpetuado. Eu olhei aquilo e eu falei, isso é narcisismo, isso daí não tem fundamento. Eu não quero ser conhecido por uma foto e pelo dia que eu nasci, pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Eu quero que as minhas visões e ideias sejam plantadas no coração de outros, para que outros façam mais do que eu fiz. Eu não preciso ficar na história de coisa alguma. Isso vai de encontro ao que João Batista disse, que ele apareça, que ele cresça e que eu diminua. Mas nós vivemos numa geração em que nós temos que aparecer, nós temos que ser. E então é comum vermos dentro das igrejas disputas de espaços, para ver quem faz mais, quem faz melhor, quem tem mais visibilidade. Coisas próprias dessa geração de meninos. E se isso acontece em termos pastorais, quanto mais em termos de igreja. O pastor Paulo Borges Júnior, em uma ministração que está circulando, pelo menos nas 2 últimas semanas na internet, essa ministração alguém colocou o título: o que os crentes procuram hoje nas igrejas, só Satanás para satisfazer. Pesado isso, né? O que os crentes procuram hoje nas igrejas, só Satanás para satisfazer. Eu fui dar uma olhada, um videozinho de 5, 10 minutos, mas que ele consegue ser chocante nesses 5, 10 minutos. Ele é agudamente verdadeiro, incomoda com a sinceridade e aplicabilidade daquilo que ele diz. E ele mostra que nós temos ido buscar nos montes, não a vontade de Deus para as nossas vidas, mas a nossa autorrealização. Nós estamos na igreja muitas vezes só com listas de pedidos para Deus. Nós queremos sucesso, nós queremos bom emprego, nós queremos influência, nós queremos os reinos desse mundo. E ele pontua dizendo: quem nos leva no alto do monte oferece os reinos do mundo é Satanás, está na Bíblia. Mas nós estamos em busca dos reinos do mundo. Nós queremos o reconhecimento do mundo, nós queremos a fama do mundo, os presentes, a vida, o estilo de vida do mundo. Por quê? Porque somos meninos. Os nossos cultos muitas vezes refletem isso, queridos. Eu sei que é possível que alguns vão sair daqui dizendo assim: pô, ele poderia ficar mais 2 meses sem aparecer por aqui. Mas eu vou correr o risco. Os nossos cultos viraram programações, entretenimento. O culto virou um evento e precisa de atrativos. Nós precisamos de luzes.
Nós precisamos de telões de LED, nós precisamos de teatro, de dança e de música de qualidade impecável. Nós transformamos os nossos cultos em eventos e em entretenimento. O efeito visual está substituindo a luz do Espírito. E como disse um cristão primitivo, à medida que o Espírito Santo se afastou da igreja, subiram as torres dos templos. À medida que o esfriamento espiritual vem, nós estamos compensando isso com shows e espetáculos, com luzes e cores. Por quê? Porque somos meninos. Somos uma geração de cristãos infantilizados. E achamos que estamos vivendo um avivamento. Colocamos 5.000 pessoas em um ginásio para um show gospel e achamos que é avivamento, porque lá os crentes pulam, os crentes dançam, os crentes dão espetáculos e saem de lá rindo, alegres e felizes. Se colocar 5.000 pessoas em um ginásio e fazer jovem pular é avivamento. Então, Maiara e Maraísa estão proporcionando avivamento também. O espírito, os apetites, os desejos que as pessoas saem de lá são muito semelhantes aos que saem dos eventos. Saímos com um monte de fotos para postar no Facebook e no Instagram, de preferência com um cantor gospel famoso, que às vezes não está nem aí para a gente, tirando foto com a gente quando está mascando chiclete ou comendo o salgadinho, com altos cachês, com ingresso pago, é claro, para cultuar. Que diferença tem? Isso é movimento. E nós precisamos despertar que estamos alimentando esse tipo de coisa. Existe um empresário no meio gospel, que ele me manda todo dia praticamente convite, o fulano de tal, o Beltrano, cantor tal, agora está com a gente. Semana veio assim, um pastor, a foto de um pastor, e ele botando assim, novo cliente da empresa tal, gospel. Porque ele é um administrador de agenda de famosos, e já chama de cliente. A gente paga, ele vem pregar ou cantar aqui, a gente dá uns glória a Deus, a igreja se alegra, e vai embora feliz da vida, e a meninice continua. É basicamente isso que está acontecendo. Nós pagamos para assistir shows, stand-ups, gospel, dizendo que é culto. Querido, você pode pagar o seu ingresso para ir assistir fulano de tal pregar e fazer bobeira e fazer você rir. Não tem problema nenhum, é uma distração. Agora, chama isso de evento, de uma programação. Chama isso de qualquer outra coisa menos de culto, porque nós não vamos para esses lugares para cultuar, nós vamos ver o pastor engraçado falar e fazer bobeira. Se você for na internet puxar stand-up gospel, tem aos montes que vem para culto e prega sem usar a Bíblia na linguagem do povo. Afinal de contas, temos que ser loucos para ganhar os loucos, é o argumento, e não falam coisa com coisa, trabalham a autoajuda, trabalham qualquer coisa que se aplica e eleve os crentes a uma dimensão, a uma empolgação, a uma motivação, que qualquer coach faz. Você compreende isso? Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, eu até poderia voltar em outro estilo, cara, mas foi o que eu tenho no coração para hoje, é o que eu tenho para hoje. A nossa enologia, a nossa teologia e em atendimentos de gabinetes tem ajudado a formar meninos. Num dos cultos que eu estava ausente, eu tenho cultuado, não no mesmo momento exatamente com vocês, mas as mensagens vão para mim, eu fazia edição, botava na internet, eu assistia, ouvia muitas mensagens, a maioria. E numa delas o pastor Wilson fez algum comentário sobre a questão da enologia de hoje. Se você pegar a enologia cristã de 20 anos atrás, era completamente diferente.
ensinava. Havia teologia, havia profundidade. Se você voltar mais ainda e for lá para o inário de Assembleia de Deus, de batistas, cantor cristão, harpa cristã, você vê ali uma enologia comprometida com a teologia bíblica, era instrutiva, era pedagógica. Hoje não. Hoje não. Se nós não vigiarmos, a gente começa a colocar mantra aqui para o pessoal repetir e cantar, que só nos fazem sentir como meninos, e não pensar como adultos que deveríamos ser. Então, dentro disso aqui, nós poderíamos dizer que quando um filho ouve não da vida, pensa em suicídio, mas da mesma forma, quando um crente ouve não de um líder espiritual, pensa em trocar de igreja ou de desviar. Ou não é assim? É, porque nós somos mimados, porque nós fomos habituados com esse tipo de tudo na mão e não ouvir não. Nós não gostamos de teologia, gostamos de movimento, coisa de menino. Nós não gostamos de fé racional, gostamos de fé sensitiva, coisa de menino. Geração de crentes sensitivos e rasos. É isso que nós estamos gerando, queridos. Pessoas sem comprometimento com a palavra. Resultado de uma geração que decidiu não crescer. Nós temos aí como produto dessa geração uma igreja que também decidiu não crescer. O apóstolo Paulo, no texto, ele nos mostra claramente que amadurecer é uma sequência natural da vida. Eu era menino, mas agora eu deixei as coisas próprias de menino. Há tempo para ser menino e tempo de amadurecer, como eu disse na própria introdução, e Paulo aceitou esse processo de amadurecimento em sua vida. A vida, ela exige progressão, crescimento em todas as áreas, e quando nós não crescemos, nós quase que necessariamente regredimos. Não existe neutralidade no mundo espiritual, ou você avança ou você recua, ou você caminha para frente ou para trás. Você fica para trás se você não decidir crescer e avançar. Então, nós esperamos o que de cada um, de cada crente. Quando nós olhamos para a igreja, nós percebemos isso claramente até nos ministérios transitórios. MIC, mais Rede Radical. Existem pessoas que querem crescer, é muito normal. O pessoal do departamento infantil, de rede de adolescentes, jovens aqui, percebem isso de modo claro. Existem crianças que ficam contando os dias para fazerem a idade, para pular para a rede de adolescente, elas querem crescer. Adolescentes que ficam contando os dias para fazerem aniversário e irem para a rede de jovens, porque elas querem crescer. Jovens que não gostam muito de fazer eventos com adolescentes, porque dizem assim, eu sou grande, eu sou adulto, e vem esse pirralho aqui junto comigo. Querem crescer, têm o desejo de crescer, mas tem uns que não querem não. Está na hora de você migrar, está na hora de sair dessa turminha para essa, eu não quero não, eu quero ficar aqui. E tem pai e mãe que motiva isso. Não, meu filho não vai sair dessa turminha não. Vai. Mas vai. Se insistir eu troco de igreja, então troca. Porque vai. Estamos então infantilizando os nossos próprios filhos, porque não queremos esse crescimento, quando muitas vezes eles mesmos querem. Na vida espiritual também é assim. Os bebês precisam ser amamentados. Eu não sei se tem gente aqui que teve filho que mamou até os 2, 3, 4, 5 anos. Eu conheci um que mamou até os 10. Foi nascendo outros irmãos, teve aquela escadinha, aí ele dava uma mamadinha do leite do irmão mais novo. O irmão era menino, tinha 2, 3 anos, ela já estava com 8, ele ia lá, mãe, deixa eu dar uma mamadinha aí. Cria vergonha na sua cara, rapaz. E aí acha que o problema é do bezerro de 10 anos, não é da mãe. Que não quer ver o filho amadurecer, isso é coisa natural, As crianças querem
se manter até um dado momento como crianças. A primeira noite que o Gabriel passou lá em casa, que a Lene veio da maternidade, quem dormiu no berço dele foi a Júlia. Já estava com 3 anos e pouco, mas era natural, ela com 3 anos, não, eu quero, porque queria ser neném, e ela achou que estava sendo roubada do lugar dela, e ele teve que dormir no carrinho. Quis voltar a tomar banho de banheira, era normal, porque era a idade, mas depois que o tempo passou, ela falou, eu não quero mais que você me chame de neném na frente das pessoas, eu sou moça. Porque estava desistindo das coisas próprias de menino, e muitos aqui dão risadas, porque tiveram as mesmas experiências em suas casas. Crianças que querem crescer, pessoas que querem avançar, que querem a independência. Ou você nunca teve um filho que começou a brigar com você, porque já estava na hora de ir sozinho para a escola. Júlia e Sara estudavam junto, e queriam ir sozinhas para a escola, e eu e o pastor Wilson combinamos, e deixamos elas irem, cada dia um ia atrás, espionando, e esperando elas entrarem na escola, e elas toda bobas, estamos indo sozinhos para a escola, e os vigias lá, até que nós pudéssemos pegar a confiança, a segurança delas fazerem aquilo sozinho. Mas nós precisamos entender isso, que o amadurecimento é algo natural da vida. Mas, sobretudo, amados, amadurecimento é decisão. E nós precisamos decidir amadurecer. Deixar as coisas próprias de menino. Mas hoje eu deixei, eu abandonei, eu larguei as coisas próprias de menino, disse Paulo. Eu estava lendo hoje na internet algo sobre abandono de vulnerável ou incapaz. O abandono de vulnerável ou incapaz é uma lei prevista no artigo 133 do Código Penal, que consiste em abandonar uma pessoa que está sob o seu cuidado, guarda ou vigilância por qualquer motivo. Você deixar um vulnerável, alguém que não consiga se cuidar, sozinho em situação de risco, isso é crime previsto em lei. O crime não está relacionado à idade, mas à capacidade psíquica e motora do indivíduo de se defender de algum risco decorrente do abandono. Pode ser um idoso, um deficiente físico ou mental, ou uma criança. Ou seja, essa lei que fala sobre abandono de vulnerável, ela presume que até uma determinada idade as crianças precisam de um cuidado. E a partir de determinada idade, dentro da nossa legislação, 18 anos, elas já podem se virar e já podem fazer determinadas coisas sozinhas. Você não responde mais judicialmente por elas, ou criminalmente, conforme o caso. É assim que funciona dentro da lei. E quando eu comecei a ler isso, eu fiz automaticamente aplicação para dentro da igreja. Porque as cobranças a um líder espiritual hoje se assemelha muito a isso. Nós, líderes espirituais, pastores, líderes de célula, nós temos que cuidar dos novos convertidos, e quando não cuidamos, nós estamos, de alguma forma, no sentido espiritual, incorrendo num erro de abandono de vulnerável. Nós temos que tomar conta, temos que ter a responsabilidade de cristão, responsabilidade de crente, de cuidar daqueles que são incapazes. O problema é que tem crente com 20 anos de igreja que ainda é incapaz e vulnerável. Crente que está há 30 anos na igreja e não amadurece. Aí vem com aquela conversa, eu desviei, porque o fulano passou na rua por mim e não me cumprimentou. Eu desviei porque fiquei doentinho e não foram me visitar. Eu desviei e agora eu não quero mais nem saber de igreja. Esse negócio de igreja, não, agora eu fico com Cristo em casa. Por quê? Porque eu tive dificuldade, a igreja não me socorreu. Ele deveria ser um marmanjo, um adulto, alguém que deveria fazer visita, alguém que deveria cuidar de outros, mas ele decidiu ser um vulnerável, um incapaz espiritual para o resto da vida. Ele não decidiu crescer,
e ainda quer arrumar responsável para botar a culpa em cima. O culpado é a igreja, o culpado é o pastor. Não vou na igreja, e ainda sai falando mal, igualzinho, adolescente jovem que sai falando mal de pai, de mãe, mesma coisa. A gente transfere as questões do mundo físico para o mundo espiritual de uma forma muito semelhante. Tem um monte de crente dentro da igreja que decidiu não amadurecer, que decidiu ser cuidado por outros, ter a atenção e a bajulação de outros o resto da vida. Isso é antinatural. Da mesma forma que o nenenzinho lá de 10 anos mamando é antinatural e arrancou risadas de você, um crente de 10 anos de igreja que precisa de bajulação deveria nos fazer rir. Tem crente aqui que me faz rir. Tem crente que arranca risada das pessoas porque deveria ser marmanjo na fé, deveria estar cuidando de outros, porque essa é a regra, essa é a ordem natural das coisas, queridos. Essa é a ordem natural das coisas. Você se converteu, recebeu leitinho, você cresceu um pouquinho, já começou a receber comidas sólidas espiritualmente falando, e cresceu um pouco mais, e começou a ser treinado para a vida cristã, e cresceu um pouco mais, e amadureceu um pouco mais, e começou a auxiliar uns no cuidado de outros que estão crescendo. É a ordem natural. Você vê adolescentezinhos, crianças ainda querendo cuidar de irmãozinhos. Todo mundo aqui que teve pelo menos 2 filhos sabe disso, que o irmão mais velho pode ser 2, 3 anos mais velho, mas quer pegar o nenenzinho no colo. Quantas vezes que nós tivemos que socorrer crianças mais novas lá em casa por causa disso? Foi por causa de muito cuidado e muita atenção que a Júlia, por exemplo, sobreviveu a Sara. Queria pegar no colo, queria fazer, enfim, porque se achava grande, porque é o desejo natural de cuidar de outros, mas nós espiritualmente não queremos fazer isso, não queremos responsabilidades, não queremos amadurecer, não temos desejo de crescer, e de cuidar de outros, e de investir em outras vidas. Isso é antinatural. Se você está na igreja há 10 anos, já era para você estar cuidando de gente. Isso não significa que você não possa adoecer e pedir oração. Isso não significa que você não possa passar uma luta e pedir apoio. Não é isso. Até os adultos precisam disso. Até nós que somos grandinhos precisamos da oração uns dos outros, dos cuidados uns dos outros. Mas isso acontece quando há anomalias, quando há problemas, quando há crises. No dia a dia, nós deveremos cuidar de outras pessoas. As responsabilidades aumentam à medida que nós crescemos, e é assim que tem que ser. Somos cuidados, crescemos e cuidamos de outros. Essa é a regra. Esse é o caminho. Para concluir, amados, nós precisamos decidir crescer. Diga para o seu vizinho: decida crescer. Crescer é uma decisão. Eu conheço jovens, e você provavelmente conhece também, que decidiram permanecer como meninos. Adultos que têm comportamentos de meninos, decidiram não crescer. Mas nós precisamos decidir crescer. Nós somos um corpo, e o corpo precisa funcionar bem, ou está doente. Precisamos funcionar de acordo com o tempo que nós temos de vida. É assim que funciona também na vida espiritual. Todo mundo, então, não é? Precisa dessa decisão na vida, para poder avançar. Nós precisamos confiar em Deus, que Ele vai cuidar de nós, fazendo a sua parte, mas nós precisamos das nossas decisões. Nós precisamos parar de responsabilizar Deus pelas nossas decisões ou não decisões acerca de crescimento. Precisamos parar de culpar as pessoas pelas nossas decisões ou não decisões ao crescimento. Nós precisamos avançar.
Nós precisamos decidir que, se temos um determinado tempo já dentro do cristianismo, nós precisamos cuidar de outros. É a lei da vida. Existem pais, eu ouço muito sobre pais que ficam em crise quando os filhos começam a namorar. E eu já ouvi pai que teve depressão porque a filha parece que tem mais isso, né? Começou a namorar. Eu não sei se foi porque minha filha começou a namorar tarde, mas eu não tive crise nenhuma, porque é a ordem natural das coisas. Se cresceu, criou idade, tem que namorar mesmo. Quando um filho menino está aí, 16, 17, 18, 20 anos e não quer namorar, você tem que empurrar ele para cima de uma menina, você fica até preocupado. Ele vai lá, não, aqui não. Você tem que fazer alguma coisa para orientar a criança. Não fica preocupado? Vai lá, meu filho, haja vida e tal. Que coisa nenhuma, rapaz. Onde é que você aprendeu isso, cara? Mas a gente fica preocupado. Então, assim, não tem crise não. Os filhos crescem, começam a namorar, vão casar e vão partir. A vida é assim. E nós, líderes, temos que ter esse cuidado para não querermos também segurar aqueles que nós estamos gerando. O cara cresceu, deixa caminhar, vai lá gerar discípulos, vai lá ganhar vidas, vai lá começar a sua célula, vai lá pregar o evangelho. Vai lá falar de Jesus, vai lá ministrar. Não, ele ainda não está pronto. Nós nunca estamos prontos para coisa nenhuma. Nunca vamos estar prontos para nada. Muitas vezes a gente vai aprender fazendo. Vai aprender fazendo. E às vezes errando. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu agia como menino. E pensava como menino. Até que eu vinha a ser adulto e eu desisti das coisas próprias de menino. E cabe a mim e a você tomarmos essa decisão de desistirmos daquilo que é meninice e nos comportarmos como cristão, apesar de tudo, da geração que nós vivemos ser tão complicada, mas nós precisamos tomar as nossas decisões.